Olá, vamos continuar pintando o Natal? Então vamos lá. Eu coloquei aqui um alce, que eu tenho paixão por alce. E é pequenininha, só o pescoço com encharpe e a cabeça, mas que é muito fofinho. Então vamos começar o preenchimento do rosto. Deixa eu só pegar um pouquinho de diluente, porque eu não coloquei diluente e eu vou precisar. E conforme eu for precisando, eu vou colocando. A base do rosto, a maioria é branco, tá? A maioria por quê? Você vai começar a entender agora. Tem pedaços aqui que será outra cor. Então, eu vou começar pela base. Mas eu poderia ter colocado também areia. Aqui é questão de gosto. Ó, o que que eu não vou pintar? Não vou pintar a boca, não vou pintar o nariz, não vou preencher o rosto nesse primeiro momento. Tá? Ó, vamos colocando a tinta e ao mesmo tempo esfumando, porque essa tinta não pode ficar parada. Então, o que que eu tô fazendo? Somente preenchendo. Vou usar branco com cinza. Mas como eu falei, é questão de gosto. Aí você vai falar assim, mas eu gostaria de pintar, mas não esse aí. Mas eu gostaria de pintar um alce. Gente, vai lá no Google. Tem tantas opções que você vai ficar assim, sem saber exatamente o que pegar, tá? E cada um mais lindo do que o outro. Eu quero pintar esse aí. Entra em contato comigo. Esse aqui é projeto de aula que eu estou trabalhando, mas, como já falei, no Google você acha tudo. Ó, eu gosto de, eu falo sempre isso, de preencher um tanto e já venho com o quê? Com a minha sombra, tá? Só mais um minutinho que eu tô preenchendo um pouquinho mais pra gente poder pegar a sombra. Se a minha mão ficar acima, desculpa, do outro lado eu acho que vai dar pra ver melhor. Mas eu tô tentando fazer de tudo pra não tampar totalmente. Ó, preenchi um pouco. Aí você vê que em alguns lugares parece que tá errado. Por quê? Porque eu não coloquei tinta. Mas eu não coloquei de propósito, para que eu possa ter já uma sombrinha, ó. Isso aqui é cinza, cinza, tá? Ou cinza claro. Ó, venho aqui e já venho esfumando. Por que que eu tô colocando cinza aqui? Porque tem uma touca na cabeça dele. Então, automaticamente vai criar uma sombra, tá? Aqui em cima dos olhos também. Ó. Aqui do lado. Na parte de baixo, eu não vou colocar, porque eu vou colocar o branco mesmo. E agora, eu vou o quê? Esfumar. Puxa essa tinta o máximo que der. Vê que o branco não tá tão branquinho mais, mas eu vou aprofundar com cinza chumbo. Se for preciso, lavo o pincel. Ó, aqui nesse meio aqui, entre o olho, é branco. E aqui, tô esfumando. Tá vendo a diferença de onde tem tinta para onde não tem? Vamos continuar o nosso preenchimento. E a boquinha? Não cobre ela. Mas se cobrir também, você não vai se desesperar, porque tem como salvar. Ó, tô cobrindo um espaço bom. Aqui desse lado também vai entrar a sombra. Ó, abaixo do nariz. Tá? Abaixo da boca. Desculpem. Ó, se for preciso, lava o pincel e volta. Para quê? Para tirar o excesso.
Não vai ficar tão escuro nesse primeiro momento, mas lembra, a gente vai trabalhar ainda com o outro cinza, certo? Ó, do outro lado a mesma coisa. A pintura ela vai tomando forma conforme você vai fazendo os preenchimentos. Não se afobe, não se desespere. A pintura não veio para te estressar, tá? Gente, eu espero ter ajudado, né? Nos outros vídeos, nesse aqui, está ajudando de alguma forma e ter ajudado também, né? Para que você tenha a sua pintura o melhor possível. Eu falo que com a prática ou com a experiência, você pega a prática, de tanto praticar, você aprende. Desculpa que se muitas das vezes fica repetitivo, mas quando você ouve algo repetidamente, você começa a decorar. Ó, caiu um pouquinho para fora. Como aqui fora tá seco, eu venho com a própria mão e limpo. Ou não conseguir limpar com a mão, vou umedecer um pincel limpo. Vou vir aqui, ó, e vou tirar o excesso. Daqui a pouco seca, some, ok? Mais uma vez, porque pintura não é para te estressar, certo? Se ela tá te estressando, arrume uma maneira de acalmar, que ela só tem a acrescentar. Ó. Esfuma bem, não tenha medo. Vê que indo aos pouquinhos, quando você vê, você já está acabando. Risquei com lápis aí, eu acho que suja menos. Vamos cobrindo. Ah, mas tem pedaço aí que tá sentindo. É isso mesmo, tá? É assim mesmo. Agora eu venho com o cinza novamente e vou aqui, ó, onde eu não coloquei, e vou esfumando a tinta. O que seria isso? Eu vou esticando. Como eu falei, se quiser, tira o excesso. Como? Lavando. Ó, lembra esse risquinho aqui? Também tem aqui, ó. Aí eu vou pegar um pouco de branco puro novamente. E venho aqui, ó, abaixo e passo. Embaixo do olhinho também. Vou puxar aqui, ó, um pouquinho para ficar, né, estranho. Cinza. Igual eu fiz aqui. E abaixo da boca. E aqui embaixo tem uma voltinha também, ó. Já vou lavar o pincel. Ah, mas lavou só para tirar o excesso. Mas não há uma real necessidade, tá? Vou pegar o branco e venho aqui, ó, em cima da boca e coloco. Embaixo e coloco. Aqui você vai arrumando para ficar um pouquinho mais fino. Tá sujo com branco, facilita a sua vida. Embaixo do nariz, cinza.
Devia já ter feito. Ó. Vou esfumar. Aqui, branco, certo? Posso colocar também um pouquinho de cinza aqui, ó. Esfumo. E um pouquinho mais de branco. Tá ok? Essa primeira fase aqui está pronta, certo? Aí agora, o que que a gente vai fazer? Vai pra essa parte aqui. Lembra que eu falei que usar o siena natural, eu vou trocar de pincel? Mas não há necessidade não, porque eu preciso mexer ali e ainda vou mexer com mais branco. Ó, essa parte aqui eu vou para o siena. Tá? Ah, mas eu não tenho siena. Pode ser uma cor clarinha, que você tem até o mesmo marrom. Vai ficar muito bonito. Eu optei por ser siena, mas pode ser o marrom. Ó, deixa eu colocar diluente. Eu gosto muito de usar diluente e eu não coloquei. Eu falo sempre isso, diluente pra mim é uma maravilha. Vai entrar o escuro? Também entrará. Tá? É só não se estressar que a gente chega lá. Ó. Ali em cima vai entrar a cor mais escura. Então, posso chegar? Posso. E como eu também posso fazer o que eu acabei de fazer? Não encostar. Tá bom? Ó, o siena. Agora eu vou pegar um pouquinho de marrom e vou escurecer um pouquinho mais. Aonde? Aqui em cima. Minha primeira sombra. Puxando para o siena. De um lado e do outro. Vou pegar um pouquinho de sépia, que é um coringa, que eu falo sempre isso. E vou, ó, escurecer um pouco mais. Tô só limpando o meu pincel. Aqui eu sujou um pouquinho no branquinho, com o cinza. Eu venho com o pincel e vou arrumando. Enquanto puxa um pouquinho, eu vou pintar o nariz. Eu vi, quando eu peguei, esse narizinho vermelho. E eu gostei muito, então eu vou manter. Mas esse nariz pode ser marrom, pode ser terra queimada. Aí é questão de gosto, né?
Vamos lá. Vermelho, rosa e vinho, se eu conseguir achar. Achei. Aí a gente vai adiantar o olhinho e vamos para a orelhinha. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, depositar um pouquinho de rosa. Vou pegar o vermelho e vou preencher o restante. Pode ser qualquer vermelho que você tenha. Esse rosa, ele já serve de quê? De luz no molhado, certo? Ah, isso quer dizer que eu não vou fazer luz seca? Não. Isso quer dizer que isso aqui facilita a sua vida. Ó. Porque você já tem ele iluminado. Agora eu venho com o vinho e preencho o restante. De encontro ao vermelho. O vermelho de encontro ao rosa. E tá aí, o narizinho pronto. Já que eu tô com vermelho aqui, eu já vou, ó, encher a boquinha. Totalmente não, porque ainda vai entrar aqui o preto. Mas já facilita a minha vida, né? A mesma coisa que eu fiz no nariz. Só que aqui o espaço é menor. Um pouquinho mais de rosa aqui em cima. Tá aí o nariz. Agora vamos pintar dentro da orelhinha. Por quê? Porque eu já tô com a tinta aqui, o rosa. Aí já pula etapas. Esse aqui, ó. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. É rosa candy. Não, é rosa candy, isso mesmo. E rosa ciclame, tá? Vou pegar o rosa ciclame e vou vir aqui, ó. O que que é o rosa ciclame nesse caso aqui? É a minha primeira sombra. Por quê? Porque pode ser que depois eu haja necessidade do retoque. Ó. Posso colocar primeiro ou depois do rosa base. Aqui é indiferente, tá? Se eu vou botar primeiro ou depois. No meu caso, estou botando primeiro, mas eu poderia colocar depois também. Venho aqui e faço o preenchimento. Aí você olha assim, isso não vai dar certo. Vai dar certo, calma. Estamos só no começo. Vou pegar o rosa e agora eu vou fazer o preenchimento. Passo por cima do rosa ciclame, não tem problema. Não vai afetar em nada. E se afetar, a gente pega mais tinta. Como aqui tá tudo molhado, vai criar o degradê que eu preciso. Olha. Esfuma bem. Se não quiser fazer isso agora também, você pode fazer depois. É porque o rosa já estava aqui, eu tô aproveitando. Certo? Já vou pegar o branco. Que tá aqui. A gente vai pintar a orelhinha ainda. Aí eu pego um pouquinho do branco. E já venho.
É claro que não é o branco puro. Por quê? Porque o pincel tá sujo. Eu não lavei ele. Pronto. Vamos guardar essas tintas e vamos para a orelha. A orelha vai ser a mesma coisa que o roxinho. Mas qual parte? A parte de cima. Siena natural, marrom e sépia. Então vamos lá. Deixa eu chegar um pouquinho mais para ver se a gente consegue visualizar melhor. Ó, siena natural. Acho que tá muito em cima. Ó. Saiu um pouquinho ali. Certo? O que que a gente faz? Pega um pincel limpo ou um pincel seco ou úmido. Vem aqui, ó. E tira. Ou tira com a mão. Aí você escolhe. Vou vir aqui. Ah, mas tem uns espaços que eu tô vendo que tá sem tinta. É isso mesmo. Por quê? Porque vai entrar a segunda cor. Coloquei o siena. Agora eu venho com o marrom. E continuo. Venho com sépia. E dou uma profundidade maior. Já vem com um pouquinho aqui de branco, ó. Dou uma iluminada. Branco com o pincel sujo, não esqueça disso. Vamos esfumando. Um pouquinho de branco. Olha que mimoso. Vamos para a outra orelhinha. Pego o siena e começo. Deixo sempre um espaço. Mesma coisa que eu fiz em um, eu tô fazendo no outro. Vou pegar o marrom e venho, ó, puxando para dentro do siena. Pego um pouquinho do sépia e vou escurecer um pouquinho mais. Um pouquinho do branco com esse pincel sujo e vou, ó, iluminar.
lá para a parte de cima. A mesma coisa. Sujei, já falei isso, venho aqui, ou com pincel limpo ou com pincel úmido, esfumo. Já vem agora com o marrom, então eu coloquei uma base de siena, agora uma base de marrom, e depois eu venho com o sépia. Vem agora com siena. E depois com o marrom. E por último, esse aqui que eu tô usando, um pouquinho do sépia. O pincel sujo, com um pouquinho do branco. E esfumo. Tá aí. Agora, vamos aproveitar, eu vou virar aqui e vamos pintar o olhinho. Vamos ver se vai dar uma melhorada. Porque eu acho que tá tampando muito. Então, vamos lá. Eu vou usar branco, terra queimada e preto. Deixa eu só abrir as tintas para colocar aqui. Poderia ser azul, verde, mas eu acho que o terra queimada vai ficar um olho bem bonito se eu achar ele aqui. Então, vamos lá. Não é preto. Eu falo sempre isso, a gente separa as tintas todinha, né? Aí começa a pintar. Cadê as tintas que a gente separou? É uma coisa muito engraçada. Só mais um minutinho, não saiam daqui. Eu vou estar achando minhas tintas. Preto e terra queimada. Eu vou deixar o olhinho pronto, o máximo que eu puder, porque ele fica vivo, né? Terra queimada e branco. Venho com o branco e vou depositar no lugar do branco, certo? A gente fala assim, ah, mas isso é uma lógica. Mas se a gente não seguir essa ordem, a gente acaba esquecendo. Ó. Aqui. Aqui. Essa época de Natal é muito gostosa. A única coisa que eu não vou pintar com vocês vai ser os cílios. Por quê? Porque nesse primeiro momento, eu preciso que esteja sequinho. Ó. Vou colocar um alto relevo aqui, ó. Não sei se está dando para você ver. Vou vir aqui, ó, do outro lado a mesma coisa. Branco. Branco. Por que que eu faço isso? Eu poderia fazer primeiro um olho e depois fazer outro, correto? Em tese, sim. Só que, se eu aproveito as cores no pincel, eu não vou ficar lavando ele. Por isso que eu faço tudo ao mesmo tempo, assim. Tudo branco, tudo, entendeu? Ó, o alto relevo.
Agora vamos para o terra queimada. Vou vir aqui, ó. Posso pegar no espaço onde vai ser o preto, não vai me afetar. Ó. E vou encostar no alto relevo. Daqui a pouco a gente volta aí. Vou vir aqui e vou encostar, certo? Vou encostar aqui também. Calma que vai dar certo. Eu não sei onde eu coloquei. Ah, tá aqui o pano. Ficou um borrãozinho pra lá, um borrãozinho pra cá, certo? Agora eu pego o alto relevo e vou puxando pra dentro do terra queimada. Ó. Esfumo. Vou voltar aqui, pegar mais um pouquinho. Pra quê? Pra arrumar. Mas aonde eu coloquei o branquinho, você pode observar que ele tá diferente. Vou lá do outro lado, esqueça isso aí. Vou lá do outro lado fazer a mesma coisa. Puxo o branco pra dentro do terra queimada. Esfumo. Ah, mas tá pegando. Não tem problema pegar o lugar do preto. Tá? Mais um pouquinho. E vou esfumando. Agora eu vou pegar o preto e vou começar a criar o espaço dele. Tá vendo como é rápido? É muito rápido. Vou lá do outro lado, a mesma coisa. Ó, o preto. Esfumo bem. Quanto mais você esticar essa tinta, mais bonita ela fica. Ó. Ah, mas por enquanto tá muito escuro. Sim, tá muito escuro, mas vai clarear. Pode ser esse olhinho qualquer outra cor. Eu optei por ser terra queimada, mas não necessariamente precisa ser, tá? Ó, vou voltar no branco, com a tinta branca, e vou colocar de novo um alto relevo. E vou esfumar. Para que esse olho abra um pouco mais. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Se for necessário, eu pego mais um pouquinho. Aonde é o preto, aqui, ó, eu posso passar também, ó, um pouquinho da sujeira desse branco, porque ele não está branco mais. Ele tá uma sujeira. Ó. Ah, mas espera, vai dar certo. Voltei aqui no preto.
Eu vou pegar mais um pouquinho do branco. Porque o outro, pra mim, ficou mais vivo. Pode ser impressão? Pode. Tá? E o que eu vou fazer agora? Deixar secar, certo? Não tem muita coisa para se fazer. Vamos delinear a boquinha. Deixa só eu tirar essas... Não vou delinear a boca, não. Desculpem. Aqui, ó, tem a barriguinha. E essa barriguinha também é branco. Como eu tenho muita tinta branca, eu vou aproveitar para fazer ela. Aqui é cinza. É, cinza não, é... Ai, siena. Ó. Aí eu venho aqui. Essa encharpe, ela chega até embaixo. Aí a gente aproveita porque eu ia guardar a tinta, certo? E ia precisar depois tirar a tinta novamente. Como eu vi a tempo, deixa eu pegar um pouquinho de diluente. Tô aproveitando para completar. Já era para estar até seco isso aqui, né? Ou secando igual o restante. Vou para o cinza. E esfumo. A mesma coisa aqui, ó. Quanto mais você esticar aqui, melhor. Às vezes a gente começa a pintar assim e nem pensa, né? Aí depois que a gente vai ver o que deveria ter feito. Essa parte aqui é siena. Já vou para o siena. Tá vendo? É bem pouquinha tinta. A mesma coisa que eu fiz lá em cima no rostinho, eu vou fazer aqui. O que seria? Venho com o marrom. Ó. E dou a minha primeira sombra. Deixa eu limpar o pincel. Aí, vou pegar o sépia e dar uma profundidade maior. Certo? Um pouquinho do branco. E vou iluminar. Trabalhando ainda no molhado. Olha. Vamos voltar aqui. Então, vamos lá. O que nós fizemos até agora? O roxinho, que é branco, com cinza. Preenchemos
essa parte aqui, que é siena com marrom e sépia. Agora, nós iremos trabalhar com o line. Por quê? Porque nós vamos dar, vamos delinear o olhinho e dar luz nele. Tem coisas mais para pintar? Tem. Mas o que eu queria mostrar era o rosto, certo? Ó. Peguei uma gotinha de água, por quê? Porque é muito pouquinho aqui. Eu não gosto de usar água, porque a água faz expandir, se não colocar certo. Porém, eu ia lavar o pincel, acabou que eu lavei e fiz o que não devia, né? Mas vamos ver no que vai dar. É só um pinguinho. Eu já ensinei como você enche esse pincelzinho fininho. Você deita ele, roda, e depois você vem trabalhando. Eu vou primeiro aqui, ó, na boquinha. Vou vir aqui, ó, lá em cima. Ah, mas tá muito suave. Se for preciso, depois eu retoco. Porque eu já falei, eu peguei o com água e eu tenho um pouquinho de receio. Mas foi só uma gotinha mesmo. Ó. Venho aqui na ponta e faço, ó, uma voltinha. Ok? Vamos para o olho. Venho do preto para fora. Do preto para fora. E tenta não ficar para lá e para cá. Você pega uma reta e vai direto, ó. Porque isso aqui facilita a sua vida. Parece que não, mas facilita. Ó, vem aqui do preto para fora. Do preto para fora. Eu não gosto muito de colocar aqui na parte de baixo, não. Mas já comecei, né? Agora vamos para os cílios. Ó, aqui em cima no pretinho, vou começar, ó. Fiz uma linha e subi. Fiz uma linha e subi. E assim eu vou indo. Cílios é gosto. Tá? Então, você coloca quantos você gostar. Aí eu gosto muito, coloca muito. Aí eu gosto. É gosto. Botei 9. Nossa, botei demais. Eu gosto, mas nem tanto. Então vamos lá. Ai. 6, 7. Aí aqui eu deixei, ó. 8. 9.
Como eu falei, é gosto. Acho que eu botei demais, mas tudo bem. Ó, vou virar a ponta do pincel, vou colocar o branco aqui, ó, e venho dando o brilho dos olhos, tá? Coloquei ali em cima, eu gosto de colocar mais pontinho, então, eu vou colocar uma aqui, ó, e uma aqui. Aí, eu amo colocar esses brilhos que eu exagero. Uma aqui e uma aqui. Se deixar, eu coloco mais e mais e mais, porque eu gosto. Olha como ela já está olhando pra gente. Aí, como eu tô aqui com o branco, eu vou aproveitar e vou colocar aqui, ó, um potinho de branco e vou, ó, esfumar. Esfumo bem. Vou voltar e vou botar um pinguinho aqui, ó. E dar uma batidinha, tá? Aqui eu tô arrumando, porque acho que ficou sem. E tá aqui, ó, o rostinho do nosso alce. Para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Para você que já é inscrito, meu muito obrigada. Convido outras pessoas a estarem fazendo parte do nosso canal. Quanto mais vocês estiverem aqui, mais dá prazer de vir, né, gravar, compartilhar as coisas. Meu muito obrigada mesmo. Como eu já mostrei o que eu queria, que era esse rostinho lindo, eu vou continuar aqui pintando. Beijos, beijos, beijos e até o próximo vídeo.